Fala, casais! Vocês já passaram por alguma crise por conta das finanças? Nós vamos te contar hoje quais foram as crises que nós passamos. E mais do que isso, como nós conseguimos superar as crises financeiras para sermos uma testemunha hoje para o seu relacionamento. Uma testemunha de esperança, de renovação, de recomeço, para que vocês consigam também vencer os desafios e as crises financeiras de vocês. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, dá um like, compartilha esse vídeo e venha fazer parte deste que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. Conteúdos gratuitos que vão ajudar você e sua família a viverem uma vida financeira extraordinária. Você já viu algum casal que você achava que eles se davam super bem? Sabe aquele casal da família de margarina lá da propaganda? Um casal perfeito, que tá tudo bem e de repente se separa? E aí surpreende todo mundo porque você olha e fala, meu Deus, se esse casal... Imagina o que sobra pra gente, né? Porque às vezes a gente olha pra grama do vizinho e parece que ela tá muito mais verde do que a nossa. Mas não é bem assim. Sabe o que acontece? Muitas vezes são as pequenas coisas que acabam com o casamento. Porque nas grandes, quando acontece um grande problema, vocês vão se unir para tentar resolver. Nós já vimos casos, por exemplo, de casais que estavam devendo para a agiota. Eles se uniram de tal forma, estava valendo literalmente as suas vidas num endividamento como esse. Casos em que estavam devendo o financiamento imobiliário, grandes problemas em que quando eles estavam diante dessa situação, dessa grande montanha que era esse problema, eles se uniram para vencer esse desafio. Mas o grande problema, amor, é que as grandes montanhas nós conseguimos enxergar, nos preparar e subir essa grande montanha. Mas as pequenas pedras no meio do caminho é o que nos fazem tornar grandes crises dentro do lar. E assim, gente, a pequena pedra, muitas vezes você passa por cima dela e não conversa. E aí ela tende a repetir de novo, a ter outros problemas, e vai somando pequenas pedras que quando você vai colocando em cima, daqui a pouco você já não consegue olhar para o seu parceiro com o mesmo amor e empatia, e vocês começam a caminhar de formas distintas, cada um para um lado. E aí não tem como dar certo. Não tem como dar certo, nós vivemos isso dentro de casa. Em alguns períodos, principalmente no começo do relacionamento, nós tínhamos muita diferença na maneira de pensar e lidar com o dinheiro. Então, nós não tivemos uma crise gigante como um casal, mas pequenas coisas que iam desgastando a nossa relação. Então, todas as vezes, por exemplo, que a Ana gastava ou descumpria um acordo financeiro que nós tínhamos feito, de não utilizar, por exemplo, o cartão de crédito, isso me ofendia profundamente. E o homem, com essa dificuldade de ser claro, de comunicar essa ofensa, de comunicar aquilo que de fato mexe com ele também em relação às decisões da esposa, acaba desgastando no dia a dia. Então já tivemos vezes em que, quando questionada, né, amor, quando eu ia questionar ou perguntar para a Ana sobre alguma decisão, alguma situação, um cartão de crédito refinanciado, por exemplo, ela se sentia acuada e a primeira coisa que ela fazia ao se defender era atacar. Então ela me atacando também mexia com o meu orgulho, com o meu ego, e nós criávamos uma briga. Já ficamos em situações de ficar 3 dias sem dormir. Eu admiro e respeito muito... Sem se falar, Sem dormir não, sem se falar para dentro de casa. E na hora de dormir, sem conversar, sem ter intimidade. E isso tudo vai mexendo com o relacionamento. Então assim, começou com uma pequena situação que foi se prolongando para um relacionamento sem diálogo dentro de casa, dormindo como 2 desconhecidos dentro do mesmo lar. A tendência é que isso vai cada vez mais se intensificando. O diálogo vai se tornando cada vez mais raro, escasso, e esse casal começa a criar um muro invisível diante dele. E um dos maiores desafios diante desse muro, e é algo que nós batalhamos muito, então assim, cristãos, buscando conhecimento, estando na igreja,
para o assunto casamento, para o assunto finanças dentro do casamento, não existe apostila. Não existe uma regra para todos os casais, mas sim existem princípios. Princípios que a palavra de Deus nos dá o embasamento para vivermos um relacionamento saudável. Então eu sempre batalhei muito para que esse assunto finanças, e aí eu falando o meu lado pessoal dentro da nossa relação, para mim o assunto financeiro era muito importante. Para a Ana, como ela falou, essa visão mais desapegada do dinheiro. Então eu batalhei muito para que esse assunto não se tornasse uma indiferença, esse muro invisível de indiferença no nosso relacionamento. Então você trabalha, faz o que você quiser do seu dinheiro, eu trabalho e faço o que eu quiser do meu dinheiro. Nós dividimos as contas da casa 50-50 e o restante, cada um faz o que quiser. Só que isso não é a construção de um lar saudável no relacionamento. Só que durante muitos anos, essa foi uma crise invisível que permeou no nosso relacionamento. Onde uma pequena pedra, a falta de diálogo sobre o assunto, a maneira errada de conversar sobre o assunto, então eu vinha sempre como uma posição muito autoritária, muito dura, muito severa, como alguém querendo punir o outro para uma mudança. E eu quero te falar uma coisa que um dia caiu a ficha para mim, e eu creio que não foi o Vinícius que fez a minha ficha cair. Sendo ministrada, eu comecei a entender sobre a mordomia. E aí a gente falando sobre mordomia, eu tentando entender um pouco mais sobre esse princípio, um dia eu entendi assim, ó, Deus me deu uma abertura nos olhos, sabe, assim, da mente, de tudo, espiritual, que eu olhei e falei, caraca, eu tô comprando achando que é para nós. Mas será que é para nós mesmo? Será que eu tô fazendo de fato pensando no nosso bem? E se eu estivesse fazendo o que ele tá me orientando? Porque enquanto eu estou gastando com outras coisas que eu achava que era importante, por exemplo, viagens, que sim são importantes, mas talvez não fosse naquele momento, eu podia estar ajudando ele a melhorar e a fortalecer o nosso patrimônio. Para lá na frente, a gente viver com tranquilidade aquilo que eu estava querendo antecipar. E dentro desse contexto, a gente vai deixar para vocês aqui um vídeo falando sobre essa mordomia. A mordomia, esse princípio da mordomia dentro da palavra de Deus, para que vocês também compreendam essa maneira de fazer a gestão financeira segundo o princípio da mordomia cristã, mordomia da palavra de Deus. Então esses foram os momentos de crises que nós vivemos. Crises que começavam pequenas, iam crescendo ao longo do tempo por serem assuntos não resolvidos, assuntos deixados para depois, assuntos que geravam confronto e nós decidimos não conversar sobre isso, forma de falar um com o outro sem empatia, sem escuta ativa, sem sensibilidade à dor do outro. Então foram várias situações que ocorreram ao longo do tempo e que se de fato nós não tivéssemos vivido as soluções e o como nós fizemos para vencer essas crises que nós vamos trazer para vocês agora, talvez nós não estivéssemos aqui juntos. Porque o assunto financeiro ele vai falar sobre a frustração que nós carregamos quando não falamos sobre dinheiro. É isso. Sobre os medos que nós carregamos por não falar de dinheiro. Sobre as circunstâncias que machucam os nossos valores por não falar de dinheiro. Então nós atropelamos o sentimento, atropelamos a emoção, não conversamos e simplesmente seguimos a vida. Só que uma raiz de um problema não resolvido, com o tempo, não melhora, apenas piora as situações. Então nós vamos trazer agora para vocês algumas situações que foram fundamentais para superarmos as nossas crises e hoje sermos um testemunho para vocês de um casal que continua assim, tendo diferenças, pensando de forma diferente, mas conseguindo convergir agora para acordos saudáveis, caminhando em acordo e alinhamento e de fato vivendo em busca daquilo que o propósito de Deus determinou para o nosso relacionamento. É um desafio, é uma luta constante de ajustes, melhorias, mudança de mente. E nós queremos compartilhar com vocês coisas que nós vivemos de maneira prática para superar várias dessas crises que nós trouxemos para vocês. A primeira foi colocar Cristo no centro do nosso relacionamento. Quando a gente fala de colocar Cristo no centro do nosso relacionamento, a gente fala também de deixar o Senhor trabalhar em nós, no nosso caráter, no nosso orgulho, em ceder, em olhar para o outro de fato com amor.
Não aquele amor egoísta no qual você quer que o outro te sirva, mas aquele amor em que você quer ver bem o outro. Então, entendendo esse princípio do Senhor, sendo trabalhado, querendo mudar, porque a gente não é perfeito. A gente decidiu se abrir para ser transformado. E no começo do casamento, nós colocamos Cristo como centro na aliança, no casamento, no começo do relacionamento. Só que diante dos desafios, nós tomamos esse controle e queremos resolver na força do nosso próprio braço. E é diante disso que nós percebemos que nós somos muito piores do que nós imaginamos. Mas se eu deixo o Espírito de Cristo, que é um espírito de perdão, reconciliação, amor, perdão, transbordo, agir em nossas vidas, um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então, colocar Cristo no centro do relacionamento é o passo mais importante que vocês precisam tomar. E uma segunda coisa que nós vivemos a partir de colocarmos Cristo no centro e nos submetermos à sua vontade é resgatarmos essa sensibilidade à dor do outro. A vida financeira tem uma capacidade enorme de falar ou de maneira gritada, então o outro fala o que está sentindo, fala suas emoções, fala o que está precisando falar. E outras tantas vezes o silêncio será uma comunicação sobre aquilo que está acontecendo dentro do seu relacionamento. Então, por muitas vezes, eu fui insensível à dor da Ana de tentar mudar e não conseguir. Ela já testemunhou muitas vezes de que ela chorava depois de uma discussão, de uma briga, porque ela queria mudar um comportamento financeiro. Ela queria mudar uma essência de fazer e lidar com o dinheiro, mas ela não tinha conseguido em algumas situações. E por conta disso, eu vinha como acusador e isso criava uma situação extremamente desconfortável. E a terceira coisa, gente, é ter um coração ensinável. É se abrir para ouvir, para aprender. Nós fizemos a partir disso cursos de autoconhecimento, cursos sobre finanças, assistimos juntos aulas, vídeos na internet, no YouTube, sim, cursos que nós compramos. Nós fizemos cursos sobre casamento também, né? Investimos naquela área que era uma deficiência em nós. Comunicação, sim, lidar com o perdão, lidar com o orgulho. Não existe um manual, então nós fomos aprendendo com outros casais, com exato, outras pessoas na internet, com cursos online, outros presenciais, mas nós investimos financeiramente para cobrirmos uma deficiência que nós tínhamos e tivemos que construir esse coração ensinável. E o último e o quarto grande aprendizado que nós tivemos, como resolvemos as nossas crises, foi termos bons conselheiros. Nós tínhamos nosso ambiente de igreja ou outros ambientes de casais com 20, 30, 40 anos de casados, em que olhavam para nós e falavam: nossa, vocês estão apenas começando uma jornada. Deixe-nos contar para vocês as crises que nós já passamos. Deixe-nos contar para vocês as crises que nós já superamos para construir um casamento feliz de 30, 35, 37 anos de história sendo construída junto. E aí vem também de volta aquele primeiro ponto, onde a gente coloca Cristo como centro de tudo. Porque quem criou o seu cônjuge foi Cristo. Quem conhece a intimidade, o pensamento mais oculto é Cristo. Então quem pode te dar uma estratégia excepcional e te tornar uma mulher sábia que edifica o teu lar e o teu marido, um homem sacerdote que vai levar esse casamento cada vez mais fortalecido, é o Senhor. E para encerrar esse vídeo, nós queremos deixar para vocês aqui outra indicação de um vídeo para que você continue essa jornada de aprendizado aqui no nosso canal, no nosso YouTube aqui. Então cresça, continue avançando como casal e prosperando financeiramente. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!